E eu parei para conversar com o menino enquanto estava acontecendo a fiscalização e olhei para a mão dele. A gente aprende que as unhas verdes é manuseio de agrotóxico. E já orientada, né, pelo auditor fiscal, eu perguntei para ele, eu falei, escuta, mas você não tem náuseas, você não se sente mal? Ele falou, não, ainda não tenho idade para isso. Sabe, aquilo me calou tanto, porque assim, ele era jovem, ele era um menino, ele era menor de idade, devia ter 17 anos, por aí. É saber que o inevitável vai acontecer. Só não aconteceu ainda porque ele não tinha idade ainda para isso. Nossa missão aqui é divulgar a ciência, a universidade, o conhecimento de modo geral. Você pode se engajar nessa missão curtindo a nossa página, marcando o sininho, curtindo a nossa página do Instagram, ou seja, participando mais ativamente do nosso canal. Obrigado. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no Espaço Recíproco a doutora Catarina von Zulen. Ela é formada em Direito pela PUC de Campinas, é especializada em Direito do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho desde 2006 e foi já coordenadora nacional e atualmente é coordenadora regional da CONAET, que é a Coordenadoria Nacional de Combate à Erradicação e Erradicação do Trabalho Escravo, do MPT. Obrigado, Catarina, pela participação. É uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Queria aproveitar, sempre eu gosto de entender um pouco a formação. Nós já nos conhecemos há muito tempo, já estudamos juntos no ensino médio. Depois, você, na hora de escolher a universidade, como tantos jovens, estava meio perdida, né? Foi lá por um momento para o direito e você também entrou em letras na Unicamp. Fez direito na PUC, letras na Unicamp. E como foi esse período? O que aconteceu? E como uma área você acha que complementou a outra? Conta um pouquinho da tua trajetória e como você acabou indo mais aí para o lado do direito do que das letras. Nós saímos do ensino médio muito jovens, né? Ter que optar por uma profissão que vai determinar a tua vida com 17 anos, eu continuo achando que é uma coisa muito cruel. E foi muito difícil a escolha. Quando chegou, engraçado que nós fizemos biológicas, mas na hora de prestar eu me vi tendente à área de humanas, né? E acabei passando assim sem muito critério. Eu não tinha muito. Eu gostava muito de ler, gostava muito de estudar, mas eu nunca tive uma profissão determinada, como meu irmão, por exemplo, que desde que nasceu queria ser veterinário. E acabei passando letras na Unicamp, letras e linguística, e direito na PUC. E era letras e linguística, período matutino vespertino e direito noturno. E foi uma época assim de muita correria, porque mal dava tempo, a distância, não tinha essa facilidade que tinha de transporte como tem hoje. E eu me vi com o pé nos dois barcos e chegou uma hora que meu pai falou assim, ó, uma hora você vai ter que decidir, porque você não está conseguindo, né, dar conta dos dois. Eu acabei optando pelas circunstâncias pelo direito. E eu acabei não acabando a faculdade de letras. Mas assim, o conhecimento nunca é demais, né? Eu aprendi muito, tive a oportunidade de ter excelentes professores na Unicamp, a Unicamp é ímpar. Eu lembro assim com carinho e como o senso crítico, né? A Unicamp despertou muito o meu senso crítico. Não só nós tivemos o privilégio de estudarmos uma época de abertura, então a nossa formação no ensino médio foi já muito crítica e isso já ajudou muito. E a Unicamp abriu demais a minha cabeça, né? Saber pensar por si próprio é uma coisa que não tem volta, né? A perda da inocência não tem volta, né? E com os ônus e bônus, né? E foi assim. Você foi se especializando aí na área do trabalho e, em particular, numa área muito importante e pouco valorizada, digamos assim, ou pouco compreendida e até pouco visualizada no país, que é a questão do trabalho em condições análogas à escravidão. Conta um pouquinho essa trajetória e a gente assistiu aí recentemente, né, um caso de uma mulher, né, já idosa, né, que foi encontrada em condições subhumanas, né, até num bairro nobre de São Paulo. Você acha que as pessoas não se dão conta, né, que temos trabalho escravo
pelo país e estão muito mais próximos do que a gente, em um princípio, pode imaginar, né? Conta um pouquinho essa trajetória, como você chegou nesse lugar e um pouquinho sobre a situação que temos hoje no Brasil com relação a esse tema. Bem, quando eu estudei, não havia a cadeira de direitos humanos. Então, é algo que a minha geração, gerações anteriores e ela que vieram logo depois, nós não tivemos essa formação na faculdade. Então, aprender a respeito disso acabou sendo na prática. E eu comecei a trabalhar com o direito do trabalho tradicional e fui mudando de profissão, porque eu fui advogada, fui servidora, fui juíza e acabei caindo no Ministério Público, que foi é uma experiência assim maravilhosa, e foi quando eu me deparei com o trabalho escravo. E de início você acha que é uma realidade assim, distinta, distante, muito romântica, de épocas de livros, mas quando você vê na prática e você começa a estudar um pouco melhor a sua sociedade, você vê como isso é enraizado nas pessoas. Você vê, por exemplo, que a abolição da escravatura nunca aconteceu, ela foi só formal. Essas pessoas que são resgatadas, elas são descendentes de outras pessoas que foram submetidas a iguais condições, e se você for subindo na ascendência delas, você vai chegar nas pessoas que eram mesmo escravas. E você começa a entender um pouco mais a sociedade, é uma sociedade permissiva, é uma sociedade de que o outro pode passar por aquilo que eu não posso. O filho de outra pessoa pode passar por uma situação que o meu filho não passaria. Essa falta de alteridade, de se colocar no lugar do outro e entender que se aquele lugar não é bom para mim, também não é para o outro. Porque quando você vai numa situação de trabalho escravo, quando você vai numa inspeção, e eu tive experiências das mais distintas, eu já estive em garimpo, já estive na Ilha do Marajó, no interior do Mato Grosso, Mossoró, na parte de cal, na parte de sal. Então, assim, é uma gama bem grande de situações que eu passei e fui cair aqui no trabalho escravo urbano. Então, eu comecei lá longe, achando que o trabalho escravo era algo distinto, algo onde o Estado ainda não tinha chegado, realmente mas também não é só. Então, e é uma realidade que só tende a crescer. O homem está saindo do campo. Hoje, para você trabalhar no campo, você tem que ter conhecimento que antigamente você não precisava. Há máquinas que são caríssimas, que custam milhões, que a pessoa tem que operar. Para operar, ela tem que ter conhecimento de faculdade, de terceiro grau. Então, o homem do campo, que antes tinha um afazer, sabia fazer uma cerca. Hoje ele não tem, está ficando cada vez mais difícil esse trabalho com a mecanização. E ele tem vindo para a cidade. E é na cidade onde ele se torna mais invisível. Agora, com a realidade da pandemia, quando as pessoas tiveram que sair da rua, você pode ver perfeitamente, né? Aquelas ruas vazias, mas ao mesmo tempo tantas pessoas à margem da sociedade. E também é o caso dos imigrantes, das pessoas que vêm em condições de muita precariedade de outros países, os refugiados, né, que também é outro assunto que você está muito diretamente envolvida, né? Justamente essa população é a mais vulnerável nesse caso. Sim, porque sequer sabe falar a nossa língua. A língua portuguesa é uma língua que não se aprende, né? É uma língua que só os descendentes dos países que falam a língua. Então, isso já é uma condição que dificulta muito o contato com o imigrante. A nossa dimensão continental, então, nós temos as mais distintas realidades, a falta de conhecimento dos nossos hábitos e da nossa legislação. Há povos que enxergam no poder público, nas autoridades, é algo como corrupto, que vai extorquir e que vai revitimizá-lo. Então, a realidade do imigrante, do refugiado, é muito mais precária. Ele é muito mais sujeito a se tornar escravo do que o nacional. Porque o que acontece para uma pessoa ser escravizada? Ela precisa de vulnerabilidade e intenção de ganhar dinheiro do outro lado. E a vulnerabilidade do imigrante, do refugiado, é muito maior. E é uma tendência que só cresce, né? São Paulo, a região de São Paulo, que você vê assim, você vê povos que você nunca ouviu falar, estão vindo de regiões de país que nós não temos um acordo cultural, que nós não temos uma relação de troca de conhecimento, então fica muito difícil para o poder público achar essas pessoas e para a sociedade civil amparar. É uma dificuldade e um desafio muito grande para as próximas décadas. E explica um pouco, então, nós temos no país uma
todo um sistema, né, organizado, que não é antigo, né? Bom, tem o CONAET, aí explica um pouquinho a ação do CONAET, como funciona e de que maneira ele foi criado, que não é muito antigo, né? E como é essa atuação e de que maneira age, porque pelo que você já me contou em algum momento no passado, realmente são operações que envolvem aí a polícia, as diferentes polícias, envolve todo um assunto bastante complexo, né? Explica um pouco como funciona essa atuação e de que maneira as pessoas eventualmente até podem dizer que existe, né? Podem denunciar, podem de alguma maneira como funciona esse assunto no nosso país. A CONAET ela é uma coordenadoria no âmbito do Ministério Público do Trabalho, como outras. Então, é uma divisão operacional. Agora, o Ministério Público do Trabalho, na questão do trabalho escravo e tráfico de pessoas, a CONAET é seu lado especializado, mas isso é do ponto de vista do Ministério Público do Trabalho. O combate ao trabalho escravo, o enfrentamento do tráfico de pessoas, ele só ocorre se for uma ação multi-institucional. Um órgão só não consegue. E, aliás, ele é uma política de Estado, na verdade. Então, essas ações nacionais, existe um grupo que é conhecido como Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que ele é atrelado à Auditoria Fiscal do Trabalho, é coordenado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, mas compõe com todos esses órgãos do sistema de justiça. Então, tem Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, as polícias, e então essa ação ela é coordenada e gestada pelos auditores fiscais, em cima principalmente de denúncias. E há uma atuação no nível nacional. Agora, no âmbito local, essas instituições, esse sistema de justiça, ele trabalha de maneira local. Então, por exemplo, São Paulo, no estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Justiça, nós temos o COETRAI, que trata de tráfico de pessoas, e o Núcleo de Enfrentamento o COETRAI, que trata do trabalho escravo, e o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que congregam essas instituições. Que o único jeito da gente atuar é atuar em rede, porque quem comete esse tipo de crime, ele não comete só um tipo de crime. E a nossa preocupação não é só o combate ao trabalho escravo, é fazer com que essa pessoa não seja revitimizada e que ela, muitas das vezes, quando nós estamos falando de imigrantes, é retornar à origem com segurança. E esse é o grande desafio. Porque não adianta uma ação, você repreende a pessoa que lá na hora está explorando, que às vezes não, na maioria das vezes não é o que está no topo da exploração. Então, nós temos esse desafio de mapear essa rede de exploração e chegar a pessoas fortes, poderosas, e, ao mesmo tempo, não expor essa vítima, fazer com que ela retorne à origem. Então, é assim que funciona o sistema de justiça. Ele é horizontal, ele é transversal, na verdade. Bom, e a outra linha que você tem atuado muito de perto é essa questão aí de imigração e de refugiados. Aí também conta um pouquinho. Nós aqui, em particular, temos feito muitas parcerias entre o Ministério Público do Trabalho, a Unicamp, em diversas frentes. Conta um pouquinho aí também essa questão toda, porque são assuntos fundamentais de direitos humanos que, infelizmente, são muito negligenciados no nosso país, né? E acho que é importante que as pessoas conheçam um pouquinho essa atuação do Ministério Público do Trabalho tão importante nesse sentido. Então, a partir da nossa aproximação com a Unicamp, nós começamos a ter campanhas de atuação conjunta. Então, a partir dessa aproximação, nós tivemos contato com professores, com pessoas da rede de assistência e começamos a desenvolver campanhas. Então, nós tivemos a campanha de Não Somos Escravos da Moda, Todos contra o Tráfico de Pessoas, a campanha das máscaras, de fornecimento de máscaras, que está sendo assim fantástico, de refugiados e imigrantes confeccionarem essas máscaras e o Ministério Público, em parceria com a Universidade, com a Unicamp, entregar essa máscara nas comunidades. Então, ao mesmo tempo que você ajuda a gerar emprego para uma população vulnerável, o produto do trabalho dessas pessoas, ele é entregue a outras pessoas vulneráveis. E agora, recentemente, Faces e Sustentabilidade, que é um programa fantástico que a Unicamp está desenvolvendo em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que é
a aquisição dos pequenos produtores rurais, daquela produção que está parada por causa da pandemia, então de comprar hortifrutis granjeiros, basicamente, ou de pequenas granjas, tudo preocupado com a questão ecológica, com a questão que não haja contaminação, e sempre de acordo com o pequeno. Comprar essa produção, fazer com que pessoas desempregadas aprendam a cozinhar, o produto desse aprendizado são marmitas que são entregues. Em São Paulo, nós tivemos mais de 1.000 marmitas entregues, para você ter uma ideia, por dia, para a população vulnerável. Então, desde o começo, do pequeno produtor, aquele que está aprendendo a cozinhar, que ele vai ser certificado, que ele vai ter um ofício, até aqueles que vão receber o alimento, é o Ministério Público com a universidade a serviço da população. Com o projeto Faça-se Sustentabilidade, promoveremos a dignidade do trabalho e uma cadeia inclusiva e sustentável, adquirindo produtos orgânicos dos pequenos produtores rurais que estão sem capacidade de escoar sua produção devido à pandemia. Capacitamos grupos historicamente vulneráveis, como mulheres transexuais, mulheres vítimas de marginalização, imigrantes e refugiados, no preparo de 1.000 refeições por dia para estimular o combate à fome. E isso está rendendo assim um trabalho lindo, que é piloto em São Paulo, os colegas Gustavo Scioli, que é o que está capitaneando isso, e ele é piloto. A ideia é levar para outras regiões do país, inclusive Campinas. Nós estamos com a ideia de trazer para Campinas, já tá bem adiantado, e esperamos que dê certo aqui também. O que a gente tem observado de uma maneira muito clara no nosso país, e eu acho que é uma atuação importante, é o fortalecimento das instituições, mostrar que a gente atuando em conjunto consegue pegar, né, e atuar com o melhor do que temos cada um de nós e fortalecer as próprias instituições que são tão importantes para o nosso país. E acho que esse fortalecimento de instituições públicas é fundamental para a democracia, para o futuro das pessoas, para o futuro do país de maneira geral. Bom, Catarina, eu queria, agora que a gente tem aqui um quadro no nosso programa que é chamar Arqueologia Acadêmica. Eu pedi para você me mandar uma foto da época de faculdade. Você mandou uma foto que quase nem aparece, nem muita gente. Conta um pouquinho da foto aí, o que significa. Essa foto, inclusive, eu consegui com a Gisele, que eu estudei com ela Gisele Ursini, que eu estudei com ela em Letras. É a foto do álbum de formatura do pessoal de Letras, que eu, embora não tenha me formado, eu fiquei com eles até o fim, participei das festas, e esse foi o momento da formatura, onde a classe, né, a turma se encontrou, e meio que despedida, meio que nervoso, e eu sempre transitando entre diversos mundos, né? Uma característica que eu tenho, que você sabe muito bem, é que eu transito por todos os mundos. E assim, é uma memória muito querida, são pessoas que ficaram no meu coração. Inclusive, nós temos atualmente um grupo desses colegas que nós mantemos contato, e é o lado jurássico nosso, né, das nossas lembranças, época de IEL, de cantina, de ciclo básico, e de como nós éramos felizes, assim, nós éramos inocentes e a gente só vivia dando risada. E é um período assim que me marcou, de uma nostalgia muito grande, né? Eu guardo com carinho esse tempo que eu vivi na Unicamp e conheci pessoas maravilhosas e que ainda convivo, né? A gente faz também um quadro aqui, tipo um ping-pong, para lembrar algumas coisas e você contar algumas coisinhas sobre você, que foge um pouco, talvez, do dia a dia. E aí a gente não combinou antes, tá? Eu não te passei nada. Ai, meu Deus. Não quero dizer, e pode pensar à vontade, que qualquer coisa que a gente edita. Um momento, talvez, muito importante da época da universidade, da época da faculdade, um momento marcante. Nós entramos na universidade, na RA 86, foi bem a época da abertura, né? E me marcaram demais aqueles encontros no ciclo básico. Era um momento, assim, de eclosão de ideias, eu lembro que ele fervia de estudantes e vinham personalidades da política, da economia, da sociologia, e trazia conhecimento para a gente que nós não tínhamos, né? Por causa de todo o momento anterior, das décadas
décadas anteriores que nós tínhamos vivido, e a gente conhecia pessoas, autores de livros. Luiz Carlos Prestes, eu lembro uma vez já com uma certa idade, isso me marcou demais. Esse caldeirão de conhecimento e a possibilidade da gente ter acesso ao conhecimento, e isso me marcou muito. Eu lembro muito do ciclo básico pegando fogo. E alguma, agora o lado ruim, alguma lembrança ruim dessa época também, alguma coisa que te marcou negativamente? Eu acho que o lado negativo é justamente você descobrir mesmo, né, o país que você estava inserido, né, que foi a base de que hoje nós estamos, né, de você ter, porque o conhecimento dói, né, o crescimento não é algo fácil, né, e o lado ruim é você perder a inocência, né, você descobrir que muita coisa que te ensinaram era errado e descobrir que não tem volta, né, você vira meio que instrumento justamente de emancipação das próximas gerações, né? Que se a gente pode fazer alguma coisa, é isso, aprender com os erros e tentar ajudar as próximas gerações. Então, é a dor do crescimento, né? Bom, indo para o lado um pouco mais do teu trabalho, quero que você conte aqui para a gente uma experiência, talvez a mais marcante de todas as operações que você participou aí de recuperar, de ajudar pessoas aí em situações análogas à escravidão. Conta algum caso aí, uma operação que te marcou profundamente. Teria muita coisa para falar, mas uma coisa que me veio agora à memória, uma operação que nós tivemos aqui na região de Campinas, acho que era São João da Boa Vista, e eu estava junto com o pessoal da fiscalização, tinha um médico muito bom, João Batista Amâncio, da fiscalização, e nós estávamos vendo a questão do uso do agrotóxico e da contaminação dessas pessoas. E eu parei para conversar com o menino enquanto estava acontecendo a fiscalização e olhei para a mão dele. A gente aprende que as unhas verdes é manuseio de agrotóxico. E já orientada, né, pelo auditor fiscal, eu perguntei para ele, eu falei, escuta, mas você não tem náuseas, você não se sente mal? Ele falou, não, ainda não tenho idade para isso. Sabe, aquilo me calou tanto, porque assim, ele era jovem, ele era um menino, ele era menor de idade, devia ter 17 anos, por aí. É saber que o inevitável vai acontecer. Só não aconteceu ainda porque ele não tinha idade ainda para isso. É essa noção de que não vai mudar a situação, que você vive uma situação de exploração e que não tem perspectiva. Então, eu aprendi tanto com essa frase desse menino, eu me senti muito mal e falou, nossa, a pessoa aquela sensação de que nada vai mudar. Isso me marcou muito. E além disso, desse aprendizado, também certamente você, nos lugares que você foi, tem perigos, é ameaçado, é toda uma operação realmente Isso o tempo todo, né? Isso é o tempo todo, porque você mexe com o interesse de pessoas que não querem que a situação mude, né? Então, por isso que você tem que sempre a atuação em grupo, há sempre situação de tensão, o momento da fiscalização é sempre um momento de risco, mesmo porque você está numa área desconhecida e conhecida da pessoa que está sendo fiscalizada, é uma situação de muita tensão. Só que como é feito com um grupo especializado de pessoas, cada um na sua expertise, nós conseguimos, nesse período de atuação, justamente agir ao mesmo tempo provar que nós estamos sendo instrumento de uma emancipação. Então, quando acontece o resgate do trabalhador, que ele recebe suas verbas, que ele retorna à origem, muitos não acreditam nisso. Eu falo, mas isso existe mesmo? Existe uma ação tão rápida? Existe, porque quando a sociedade anda junto, os poderes andam juntos de maneira coesa e uniforme, o Estado funciona. E funciona bem. Então, é por isso que eu acabo sendo uma otimista, porque quando as coisas são bem concatenadas, o poder de transformação é muito grande. Então, muito embora você tenha todo esse lado negativo, os riscos, sair de casa, lugares inóspitos, mosquito, calor, chuva, coisa que você não consegue nem explicar, ao mesmo tempo você volta com aquela sensação do dever cumprido e que você ajudou um pouquinho, na medida do possível, melhorar a vida de alguém. E isso não tem preço. Bom, e agora se você pudesse parar para pensar, tirar um tempo, um sabático, né, estudar novamente, só curiosidade, que lugar que você iria? Uma universidade, um lugar que você gostaria de passar ali
tranquilamente um sabático estudando, o que você faria? Eu faria filosofia em alguma universidade muito boa da Espanha, naqueles lugares medievais, tomando um bom vinho, lendo os velhos livros e aprendendo esse conhecimento que na prática eu acabei não tendo tempo, né? Assim, de sorver dos filósofos, entender e ver como a história é cíclica, como tudo acontece igual, e aprender, né? Aprender com os livros. Se eu pudesse, eu me dedicaria a um sabático muito bom na Espanha, com filosofia. Conta agora para a gente pesquisa na internet, vai atrás da pauta e tal, conta alguma habilidade ou característica tua que ninguém consegue achar nos teus currículos que tem por aí. Alguma coisa escondida. Eu acho que é a capacidade de adaptação, né? Meio camaleão, né? Sair de uma situação, assim como eu vivia duas realidades distintas, faculdade, mundos distintos, você está num ambiente sério de audiência, de leis, de seguir regras, né? Todo o rito que é o processo, ao mesmo tempo você colocar uma roupa de guerra e ir num lugar que você nunca ouviu falar e conhecer pessoas que você nunca imaginou e se adaptar. Essa capacidade de transformação é quase que fosse como um ator, né? Uma atriz. Não do aspecto da interpretação, mas na adaptação às situações. E isso eu vivo fazendo, eu gosto, e isso me melhora como ser humano, e é um desafio muito grande. Eu acho que isso não está no meu currículo, mas é o que eu sei fazer bem. E agora, então, para ir finalizando, eu queria que você pensasse e recomendasse algum livro. Pode ser o livro que você está lendo, um livro que você leu, alguma coisa que te marcou. Uma recomendação para o pessoal que vai ouvir esse nosso bate-papo. De atualidade eu não tenho nada, porque justamente com essa época de pandemia, nunca trabalhei tanto com dados, com números, com estatísticas, mas pensando, retomando a época de formação de conhecimento, uma coisa que me marcou demais, um livro que me marcou demais, foi Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. E é incrível como é um livro atual, porque como mostra o conflito da sociedade, no caso duas famílias, e os mortos que não foram enterrados, e que, portanto, eles têm a liberdade de poder falar o que pensam, e de entregar uma sociedade hipócrita, é muito bom. Foi algo também assim que eu já li várias vezes esse livro, e imagina, ele é da década de 70, alguma coisa assim, o livro, e ele é muito atual. Ainda mais no período atual que estamos vivendo. O conflito, a sociedade de pano, né, o pano de fundo da situação, né, década de 70 que o Brasil vivia, e essa briga da sociedade, da verdade velada, da mentira contada, dos cadáveres que ficam na praça, contando todo o podre da cidade de Antares e o mal que é assim, é algo assim, aquele realismo fantástico, que eu gosto muito de realismo fantástico, e é muito atual. É algo que não é anacrônico, não é datado, e eu recomendo para quem já leu, reler, e para quem não leu, por favor, eu invejo quem não leu, para ter o prazer da descoberta de Érico Veríssimo. Bom, Catarina, obrigado. Obrigado pelo teu tempo, pelo bate-papo agradável, como sempre. É um prazer, uma satisfação. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns para você e para todos os colegas do Ministério Público do Trabalho que realmente fazem um trabalho que cada dia eu conheço mais e admiro cada dia mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e digo que a admiração é mútua, acompanho demais a sua carreira e eu acho que você ainda tem muito por fazer pela universidade e eu vou continuar seguindo você dos caminhos que você trilhar. Eu que te dou os parabéns. Obrigado. Obrigada. Um abração, viu? Outro.